Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nessa videoaula a gente vai dar sequência ao nosso estudo e vamos falar mais especificamente sobre o arranjo físico, também chamado de layout, tá? Bem, o que a gente aprendeu até agora, se a gente for voltar nas videoaulas anteriores, a gente vai perceber que a gente aprendeu sobre os conceitos de administração da produção, os objetivos da administração da produção, as medidas de desempenho, por exemplo, a produtividade. Depois a gente aprendeu sobre as estratégias da produção. E aí nessas estratégias, basicamente, a gente aprendeu a construir a cadeia de suprimento. O que seria essa cadeia de suprimento? Dado que a gente conhece as localizações e as ofertas dos nossos fornecedores, e dado que a gente conhece as localizações e as demandas dos nossos clientes, a gente é capaz, a partir disso, de definir o ponto ótimo, essa localização ideal para que a nossa instalação se situe, para a nossa fábrica, por exemplo. Então, basicamente, o que a gente aprendeu foi a gerar, a criar e a gerenciar essa cadeia de suprimentos e também a encontrar essa localização. Bem, depois de encontrar essa localização, o próximo passo seria, então, construir essa fábrica. E essa fábrica, para que a gente consiga construir ela da melhor forma possível, existe um estudo que é chamado justamente de arranjo físico, layout, que é esse estudo que vai nos prover os conhecimentos necessários para a construção dessa fábrica. Tá bom? Então vamos para o vídeo. Então a gente tem, quais são essas etapas para a elaboração do layout. Definimos a localização, queremos agora construir a nossa fábrica. A construção da fábrica significa elaborar esse layout ou arranjo físico. Quais são as etapas para a gente chegar nesse ponto? Primeira etapa vai ser determinar a quantidade que a gente quer produzir, é a capacidade. Naturalmente, sem a informação da capacidade, a gente não vai ter como prever esse layout. A gente vai construir um layout para produzir algo. A capacidade é essa quantidade que a gente quer produzir. Portanto, para que a gente tenha um layout, a gente primeiro tem que saber qual é essa quantidade que a gente vai produzir. A segunda etapa é planejar o todo e depois as partes. Planejar o todo significa a gente pensar num layout como um todo, uma fábrica como um todo. Pensando quais são, por exemplo, as funções que a gente vai necessitar ter em termos de tipos de processo. A gente vai precisar furar, vai precisar cortar, vai precisar pintar. O que a gente precisa fazer para conseguir obter esses produtos ou serviços que a gente vai oferecer para esse mercado? Isso é o todo. Depois a gente começa a planejar as partes. As partes são os elementos que vão fazer parte de cada uma dessas funções. São as máquinas, os equipamentos, a mão de obra que vai ser necessária para ocupar cada uma dessas áreas para que a gente consiga produzir esses produtos e serviços. Ou seja, os produtos e serviços serão oferecidos e os processos para produzi-los. Planejar o ideal e depois o prático. Idealmente, o que a gente quer? Qual é a nossa visão? Aonde a gente quer chegar com essa nossa fábrica? E depois, o prático seria o que a gente é capaz de fazer, considerando as restrições, aquilo que a gente tem disponível, nossos recursos, a mão de obra daquela localização. Existe um ideal, que é onde a gente quer chegar. Só que existe um possível. Nesse momento, com o que a gente tem, seguindo todos aqueles fatores relacionados à localização, a gente consegue definir o que a gente é capaz de fazer nesse momento. Então a gente começa do ideal e depois pensa no prático. E aí a sequência que a gente pode seguir é uma sequência do tipo: define a localização, define essa visão completa do layout, define o layout detalhado, que são cada uma dessas partes, e aí a gente vai pensar nesse layout com o maior nível de detalhe possível, prevendo exatamente, como se a gente estivesse fazendo um desenho dessa nossa planta, e definindo exatamente quais vão ser os locais onde vai ficar as máquinas, os banheiros, bebedouros, refeitório, a área que vai ficar reservada para transporte de pessoas, para transporte de materiais. Então isso daqui é a visão detalhada dele. E só assim que a gente vai ser capaz de implantar esse nosso layout na prática. Bem, nesse processo a gente vai calcular o número de máquinas. O número de máquinas está muito relacionado àquela quantidade que a gente quer produzir e também aos turnos de trabalho que a gente vai ter, Se vão ter 1, 2 ou 3 turnos.
selecionar o tipo de layout e elaborar o layout considerando os processos e as máquinas. Tipo de layout a gente vai ver mais para frente, tá? Só que aqui significa que se a gente vai usar um layout em célula de manufatura, vai ser um layout funcional, vai ser uma linha de produção. Como que vai ser esse layout? De que forma a gente vai organizar, arranjar essas máquinas? Vai ser por produto, vai ser por processo, vai ser por projeto? De que forma isso vai ser feito? E com o layout definido, a gente também vai considerar os processos de fabricação e de montagem e as máquinas que vão fazer parte desses processos de fabricação e montagem. Com isso, né, tendo a planta definida, a gente pode pensar nesse edifício, nessa edificação. Por que a gente vai pensar no edifício depois da planta? Porque a construção do edifício, a gente vai estudar, né, quem faz engenharia civil conhece resistência dos materiais e análise estrutural. Para que serve essas disciplinas do curso de engenharia civil? Para que você consiga fazer essa estrutura considerando as cargas que vão estar sujeitas a ela. Não adianta, por exemplo, eu aqui nesse local que eu estou, aqui esse chão aqui, ele consegue, né, essa estrutura onde eu estou, ela suporta um determinado peso. Se eu colocar aqui uma máquina de 2 toneladas aqui, ela não vai suportar esse peso porque essa estrutura não foi projetada para isso. A partir do momento que você tem o layout, você sabe onde vão estar localizadas essas máquinas mais pesadas. Então, nesse projeto do edifício, você vai colocar um reforço estrutural naquela área, porque você sabe que ali vai ter uma carga superior àquela que normalmente teria. Então, o edifício, que é a área onde vai estar o prédio, né? O edifício é o prédio, essa construção, essa fábrica, ela tem que ser projetada considerando principalmente as cargas físicas, mecânicas, o peso dessa instalação. Mas é lógico que aqui também vai ter questões relacionadas à hidráulica, baseada no fluxo de fluidos, né, de água principalmente, em que essa instalação ela vai ter que considerar, tendo em vista as máquinas e a sua capacidade, e também a instalação elétrica. A parte elétrica que vai ter que dar energia elétrica suficiente para essas máquinas funcionarem. Então tudo isso vai ser feito após a definição do layout. Desenvolver aqui, então depois que isso tudo está pronto, qual é a dica que eu dou? Que vocês utilizem instrumentos para que a gente possa visualizar de forma clara esse layout. Se vocês forem lá no YouTube, né, vocês vão ver, por exemplo, o pessoal utilizando óculos 3D. Então o cara monta, né, esse projetista, ele monta o layout dessa fábrica num computador e ele utiliza, né, ele mostra para o seu cliente, né, para aquele que ele vai vender o layout, através de um óculos 3D, ele mostra esse projeto dessa planta industrial. E aí essa pessoa, ela com o óculos 3D, ela consegue caminhar. Ela entra literalmente, né, nesse layout e ela enxerga com bastante clareza a posição de todos os recursos. Com isso você minimiza muito os erros e você consegue mostrar de forma clara exatamente como esse layout vai ficar quando ele estiver pronto. É lógico que nesse processo de projetar esse layout, né, desenvolver esse arranjo físico, a gente precisa contar com a participação de todos que vão estar envolvidos, que vão fazer parte dessa operação. Os colaboradores, os clientes, os nossos fornecedores, todas as pessoas das diferentes áreas de atuação, dentro e fora da empresa. Por que a gente faz isso? Para minimizar riscos de erros após a execução da instalação. Uma coisa é a gente cometer um erro durante o planejamento, durante o projeto, e esquecemos de considerar a área disponível para determinado equipamento. Vamos então refazer o projeto. Vamos levar o quê? 1 semana para refazer o projeto? Agora você imagina esquecer essa área depois que a instalação já foi construída. E aí, o que a gente faz? Quanto que a gente vai gastar adicional em termos de recursos financeiros para conseguir corrigir esse erro? Então, quanto mais pessoas fizerem parte, maior vai ser a variedade, né, de situações que a gente vai poder considerar e, consequentemente, menor vai ser esse erro, né, que ocorre no projeto. A gente vai minimizar as chances de ocorrerem erro no projeto. E aí a execução também, consequentemente, as chances de erro de execução são muito menores. Isso vale para qualquer que seja a obra, né? A gente vê aqui que no Brasil as pessoas têm muito, por cultura, né? Tem muito costume de já querer logo fazer antes de planejar e projetar.
Então aí a dica que eu dou para vocês, para qualquer ação que vocês forem tomar, e principalmente se elas forem gerar um custo e um tempo muito longo, quanto maior for o custo e o tempo que vocês precisam dedicar a ela, mais importante é essa fase de planejamento, justamente para você reduzir esse tempo e esse custo, uma vez que você consegue prever melhor situações que podem acontecer quando você estiver fazendo a instalação. É lógico que depois que esse layout estiver pronto, a gente vai verificar e vai avaliar essa solução, esse layout que a gente criou. E para isso a gente vai detalhar essa solução, a gente vai modelar ela. Detalhar significa especificar cada componente. Uma vez, imagina que a gente pode, por exemplo, nesse detalhe, perceber que a gente precisa de um equipamento que não tem fornecedor aqui no Brasil. Ou então esse equipamento ele usa matérias-primas que não são de fácil acesso. Então detalhar isso é importante para a gente ter a gente conseguir avaliar qualquer que seja esse material, esse processo de fabricação, esse equipamento que a gente vai precisar. Então quanto maior for o nível de detalhe, melhor vai ser essa tomada de decisão. Modelar e simular, modelar significa a gente construir, geralmente no computador, né? Esse nosso layout, e simular é botar ele para funcionar no computador. Geralmente a simulação é computacional. Então essa simulação desse layout no computador é muito mais barata, é muito mais rápida e vai trazer para a gente determinados resultados sobre a forma como ele vai funcionar. É lógico que no computador é um ambiente ideal, né? Imune a erros, vamos colocar assim, que um software não vai conseguir levar em consideração todos os aspectos práticos, mas ainda assim consegue, a partir disso, minimizar uma série de erros que podem acontecer durante o projeto. Verificar seu funcionamento a partir dessas simulações e avaliar os resultados de sua implantação. Então, a partir do momento que a gente consegue ter esse projeto concluído, a gente vai partir para a implantação e durante essa fase de implantação a gente vai também avaliar cada um dos aspectos à medida que a gente for fazendo a instalação. Vender o layout, né? E aí essa venda do layout significa convencer todos aqueles que fazem parte desse processo de desenvolvimento desse layout, executar a instalação seguindo esse projeto, definir os objetivos. Quais são os objetivos? Quais são essas medidas de desempenho? Quais são esses nossos objetivos de curto, médio e longo prazo relacionados à qualidade que a gente quer alcançar? A qualidade está diretamente relacionada às nossas operações. A quantidade está relacionada à nossa capacidade das operações. Velocidade está relacionada à capacidade das nossas operações. Então, quais são os objetivos em cada um dos aspectos? Em confiabilidade, qual é o nível de confiabilidade que a gente quer? Confiabilidade significa nossa máquina não parar de funcionar. A gente conseguir, de fato, fazer aquilo que a gente planejou, sem interrupções. Para garantir um determinado nível de confiança, a gente vai ter que investir mais. Investir em redundância, investir em equipamentos que tenham um nível de confiança maior, ou seja, sejam mais resistentes a falhas, equipamentos mais duráveis. Qual é o nível de confiança que a gente quer atingir? Então esses são alguns dos nossos objetivos. E isso, naturalmente, vai impactar o tipo de equipamento que a gente vai escolher. A partir disso, a gente vai estabelecer como atingir esses objetivos, definir as ações, as metas de curto, médio e longo prazo, para que a gente atinja esses níveis que a gente quer. Conhecer a distância apropriada entre as máquinas, as larguras dos corredores de circulação, a altura do prédio, entre outros. Todas as informações, a partir do momento que a gente tem esse layout instalado, a gente tem que ter conhecimento sobre todas as informações relacionadas a esse layout que vão impactar as operações, para que a gente possa gerenciar elas. Se a gente não tem informação, a gente não vai conseguir controlar. Reservar áreas pensando em possíveis alterações, que são chamadas de áreas para expansão. Então essa fábrica ela tem que ser pensada já visualizando uma futura expansão para atender uma demanda e verificar essa ventilação, a iluminação, higiene e segurança, que são os aspectos ergonômicos e de segurança do trabalho, seguindo, né, como sempre, as normas regulamentadoras apropriadas, as NRs. Em síntese, né, então resumindo essas nossas etapas de desenvolvimento desse layout, a gente começa com uma visão macro desse layout como um todo, definindo, por exemplo, a capacidade dele
E aí a gente vai para uma visão micro, mais detalhada, pensando já nessas máquinas e nesses funcionários que vão estar operando esse nosso layout. De forma geral, quais são os principais objetivos desse arranjo físico, né, desse layout? Fornecer capacidade suficiente para a produção, ou seja, né, que a gente seja capaz de atender a demanda, reduzir custo de manuseio de materiais, que é um dos tipos de desperdício, adequar-se às restrições do local e do prédio, por exemplo, reduzir o risco de a empresa deixar de considerar aspectos relacionados ao local, como o clima, o tipo de solo, as legislações, e do prédio, né? E também essas restrições relacionadas ao próprio prédio, como os pesos que ele pode suportar, tensões elétricas, vibrações, temperatura, vazão. Então são características relacionadas à estrutura. Então temos características relacionadas ao local, temos características relacionadas à estrutura do prédio e a gente precisa conhecer quais são elas para que a gente saiba até onde, quais são nossos limites, quais são as nossas restrições relacionadas a esse local e a esse prédio. Garantir espaços para essas máquinas de produção. Então, né, a partir do momento que a gente cria esse arranjo físico, né, antes de fazer essa instalação, a gente consegue prever os espaços que vai ser ocupado por cada um dos recursos. E com isso a gente reduz o risco de subdimensionar um espaço, ou seja, o espaço ser menor do que as máquinas que vão ocupar ele, aí a gente vai ter que comprar uma outra máquina menor, por exemplo, ou então superdimensionar o espaço, que significa que a gente tem um espaço muito grande, consequentemente o movimento desses nossos materiais vai ser muito maior, e isso aumenta o custo, o tempo dos fluxos dentro da nossa fábrica. E além, né, outro objetivo também do arranjo físico é permitir uma elevada utilização e uma consequente produtividade da mão de obra, das máquinas e do espaço. Então, elevada utilização, a gente projetou, né, esse nosso arranjo físico, a gente consegue prever com muito mais precisão quais são as áreas que vão ser utilizadas, e aí a gente vai utilizar exatamente a área que a gente precisa, e também, né, se a gente consegue prever também as máquinas e a mão de obra que a gente vai utilizar, a gente aumenta a eficiência delas. Eficiência significa diminuir a ociosidade. Se a gente, por exemplo, superdimensiona, compra mais máquinas do que a gente precisa, vai aumentar a ociosidade, consequentemente a gente está gastando um dinheiro que não está se revertendo em produto. Só que a partir do momento que a gente consegue calcular o número exato de máquinas que a gente precisa, a gente utiliza melhor essa capacidade que a gente criou e, consequentemente, a gente está usando o mínimo recurso necessário para produzir essa saída. Minimizando o input, maximizando o output, a gente está aumentando a produtividade. E aumentar a produtividade, a gente já sabe quais são os benefícios. A gente consegue, por exemplo, vender um preço menor para o nosso cliente, porque a gente gasta menos. O custo unitário é menor, consequentemente, a gente consegue vender um preço menor para o nosso cliente. Garantir espaço para banheiros e outros cuidados pessoais dos empregados. Então, um dos objetivos do arranjo físico é garantir que existe esse espaço. Então, muitas vezes, as pessoas acabam esquecendo dessa área e aí, na fase de execução, que a pessoa vai ter que repensar uma determinada área que não necessariamente é a mais adequada, mas, como se esqueceu dessa área para banheiro, para refeitório, ele acaba tendo que fazer isso da forma que dá para fazer, né? Garantir segurança e saúde para os empregados, esse é um dos principais objetivos de um projeto de um arranjo físico. A gente quer prever exatamente a forma como essas máquinas vão ficar posicionadas e como que esses operários vão se relacionar com essas máquinas. Aspectos ergonômicos, aspectos de segurança. Tudo isso está relacionado nesse projeto. Quando a gente cria esse projeto, a gente está prevendo como que essas máquinas vão ser utilizadas. Então a gente vai pensar, por exemplo, em áreas de circulação de pessoas e também na segurança dessas pessoas que estão trabalhando nessa nossa instalação, nessa nossa fábrica. Outro aspecto importante, que pouca gente, o pessoal acaba esquecendo, é a facilidade de supervisão e manutenção das máquinas. Então é preciso também considerar áreas para a realização da manutenção. Então é preciso ter uma área em que você vai
quando aquele equipamento der algum tipo de problema, você precise fazer uma manutenção, deve existir uma área dentro dessa instalação para você retirar esse equipamento, levar até essa área para fazer a manutenção. E principalmente, né, para facilitar o acesso a esses equipamentos, de forma a permitir a sua manutenção. Então, por exemplo, tem equipamentos que a gente pode fazer a manutenção sem precisar removê-lo dali. A gente vai precisar desligar ele, né, naquele momento, só que a gente é capaz de fazer a manutenção dele enquanto ele está naquele local. A gente não precisa remover ele daquele local. Só que quando a gente pensou no layout, olha a pergunta, a gente previu que um operador, né, um técnico em manutenção, teria que ter acesso a esse equipamento? Então existe um espaço para que esse técnico ele consiga realizar a manutenção dessa máquina, ou a manutenção da instalação elétrica, a manutenção da parte hidráulica. Isso foi pensado no projeto? Isso foi pensado? Isso tem que ser pensado. Porque manutenção, se algo dá problema, aquela operação é interrompida e quanto mais tempo você levar para fazer esse reparo, mais tempo a sua operação vai ficar parada. Você não está produzindo, você está perdendo tempo ali, está perdendo recurso. Então, essa facilidade de se fazer a manutenção é o que a gente chama de manutenibilidade ou mantenabilidade. É a facilidade que se pode realizar a manutenção de um determinado componente, sistema, máquina ou equipamento. Ela está na NBR 5462. Então, esse também é um aspecto que é levado em consideração nesse layout. Atingir objetivos com menor investimento de capital, maximizar o lucro. É lógico que quando a gente pensa no layout, a gente tem essa etapa de projeto, a gente consegue pensar na melhor forma de se produzir essa quantidade, e a melhor forma significa aquela em que a gente utiliza menos recursos. E prover, né, uma área destinada à carga e descarga de veículos de transporte. Então, no caso de uma fábrica, né, em que vão ter entradas e saídas, entradas de matéria-prima e saídas de produtos acabados, a gente tem que também reservar uma área de carga e descarga desses materiais. Mais alguns aspectos, permitir facilidade de contagens e registro de estoque, proporcionar conforto e conveniência para o cliente, no caso de ser operações em que as entradas são clientes, fornecer ambiente atraente para os clientes. Isso aqui é a visibilidade, lembra? Visibilidade, conforto, conveniência, ambiente, é a visibilidade. Vocês lembram dos 4 Vs da produção? Esse daqui está relacionado à visibilidade. Promover comunicação entre áreas de trabalho. Então, esse layout ele vai ter que ter painéis que possam estar transmitindo informações, vai ter que ter uma rede de comunicação, vai ter que ter uma facilidade em ter troca de informações entre os diferentes postos de trabalho. Então, isso também tem que ser previsto no projeto e é um dos objetivos quando a gente cria um layout. Proporcionar rotação de estoque para produtos que estão na prateleira. No caso, né, por exemplo, de um supermercado, né, de uma loja. Reduzir tempo de locomoção do pessoal e dos clientes. É lógico que isso também, né, na maioria das vezes a gente quer reduzir essa locomoção, né, do pessoal dos clientes. Mas, por exemplo, supermercado, né, e shopping, nosso objetivo é aumentar a locomoção porque a gente quer, por exemplo, que esse cliente ele visite mais lojas, né? E aqui, qual é a necessidade? Quando que a gente vê essa necessidade de mudar um arranjo físico? Então, olha, até agora a gente viu como implementar, né? Como implantar um arranjo físico. Só que imagina que a gente já tem um arranjo físico. Quando que a gente sente que existe uma necessidade de mudar esse arranjo físico, de fazer uma alteração nele? Lembre-se que fazer uma alteração em um arranjo físico é muito caro. Então, são questões muito específicas que vão motivar a gente a querer modificar esse arranjo físico. A primeira delas seria existência de máquinas improdutivas. Então, existem máquinas que estão gerando gastos para a gente, mas que não estão produzindo, não estão sendo usadas. O que a gente faz então? Qual é a solução para esse problema? Redimensionar os processos de forma a maximizar o uso dos recursos. Então, o arranjo físico inadequado ele é responsável por problemas de produtividade e também qualidade, né? Recursos ociosos vão gerar gastos que não são revertidos em ganhos. Eles não estão produzindo, reduzindo assim a produtividade. A gente pode utilizar, por exemplo, o mapeamento dos processos
Mapear os processos significa olhar para cada uma das atividades, para cada uma das etapas de produção desse produto, ver quais são as atividades que são realizadas em cada uma dessas etapas, ver quais são os recursos que são utilizados em cada uma dessas etapas, o tempo de duração de cada uma dessas etapas e, principalmente, o quanto que cada uma dessas atividades agrega de valor ao produto final. Porque aquelas atividades que não agregam valor ou que agregam pouco valor ao produto vão ser identificadas e, consequentemente, substituídas ou eliminadas. Por exemplo, né, se a gente identificar que tem equipamentos que poderiam ser substituídos ou realocados para outras funções, a gente pode fazer isso visando o quê? Aumentar, né, o uso desses recursos e, consequentemente, vai aumentar a nossa produtividade. Ocorrência de um aumento de demanda. Então, por exemplo, a gente tinha uma demanda de 1.000 itens por mês, de repente aumentou para 2.000. E nesse caso, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar expandir a nossa capacidade de produção. É natural que a empresa ela procura expandir a sua atuação com o passar do tempo. A empresa quer ganhar cada vez mais. Para isso, ela tem que atender um mercado cada vez maior. O aumento dessa capacidade produtiva pode ser obtido se a gente aumentar o número de máquinas, ou então substituindo essas máquinas por outras máquinas mais modernas, mais eficientes, que trabalhem por um período de tempo maior, ou que executem as tarefas de forma mais rápida. Um estudo de arranjo físico vai ser necessário para conseguir acomodar essas novas máquinas. Então não é simplesmente comprar a máquina. A gente vai precisar pensar qual o espaço que vai ser disponível para essa nossa nova máquina. Será que vai ser necessário substituir uma máquina porque a gente não tem espaço para essa nova máquina? Tudo isso é pensado no arranjo físico. E nesse caso ele é importante para poder atender esse aumento de demanda. Além disso, né, um novo produto ele pode exigir um novo processo de produção. E às vezes as nossas máquinas, né, não são capazes de realizar um determinado processo de fabricação que é necessário para esse novo produto. E aí, por conta disso, às vezes é necessário a gente modificar essas máquinas para introduzir essa nova linha de produtos que a gente quer atender, né, esse novo mercado. Existência de um ambiente de trabalho inadequado. Inadequado significa, por exemplo, né, condições inseguras, condições insalubres. Então, como que a gente soluciona isso? É a melhoria do ambiente de trabalho. Então, o local de trabalho e as condições físicas do trabalhador, né, principalmente nos assuntos relacionados à ergonomia e à segurança, são fatores motivadores ou desmotivadores, né, para essa mudança. Por exemplo, um banheiro longe, um bebedouro fora de mão, falta de claridade, aspectos ergonômicos, distâncias longas a serem percorridas, condições inseguras ou, né, que são potenciais causadoras de acidente, fazem muita diferença na moral dos trabalhadores. E isso vai impactar naturalmente o dia a dia ali das operações. Se isso acontecer com frequência, a gente tiver, por exemplo, altos índices de acidente de trabalho, é natural que a gente venha, nós gestores da produção, venhamos a querer repensar esse arranjo físico para aumentar a segurança dos trabalhadores. E o excesso de material em processo, né? Isso daqui é um outro problema. A gente sabe que excesso de material em processo gera custos adicionais muito elevados. A solução é gerenciar os processos gargalos, que a gente sabe que se tem muito material em processo, está gerando estoque intermediário, e isso acontece porque existe um processo que é o mais lento, que é o que a gente chama de processo gargalo. E fazer o balanceamento dessa linha de produção. Os principais causadores desses acúmulos são os gargalos. Gerenciar os gargalos significa reconhecer quais são esses gargalos, quais são essas máquinas, atividades pós de trabalho, que são os mais lentos, que são aqueles que ditam o ritmo da produção, ou seja, a capacidade de produção é igual à capacidade do recurso gargalo. E mantê-los em funcionamento para que a capacidade de produção não seja comprometida. Se um recurso não gargalo ser interrompido por um determinado momento, isso não vai ter impacto nenhum na produção. Agora, se o recurso gargalo for interrompido, aí aquele tempo que o recurso gargalo ficou sem produzir vai ser o tempo em que a nossa linha de produção, né,
a nossa fábrica ficou sem produzir. Então, a gente precisa gerenciar esse recurso gargalo, significa identificar e fazer de tudo, né, para que ele não seja interrompido. O uso de uma lógica de produção puxada, né, geralmente ela é mais conveniente. Normalmente a gente usa uma lógica empurrada. O posto de trabalho anterior vai empurrando a sua produção para o posto de trabalho seguinte, que vai se adequando para conseguir fabricar, né, atender, realizar as tarefas, operações em cima dessas entradas dele, né? E aí, à medida, se esse posto de trabalho for mais lento, né, ele vai começar a ter muitos itens e processos e estoques intermediários. Para resolver esse problema, a gente costuma usar uma lógica puxada, em que o posto de trabalho seguinte que diz o que o posto de trabalho anterior tem que produzir. Então, o posto de trabalho seguinte, se ele consegue produzir 10, ele vai pedir para o posto de trabalho produzir 10. Não adianta o posto de trabalho produzir 20, se eu só consigo produzir 10, eu vou ficar com 10 itens em estoque intermediário. Eu não vou conseguir processar todos esses itens. Fazendo com que o ritmo de trabalho do posto anterior seja definido pelo posto de trabalho seguinte, evitando-se assim o surgimento de estoques intermediários, itens em processo. Outra atividade fundamental para solucionar esse problema, né, de itens em processo é o chamado de balanceamento da linha de produção. A gente vai aprender isso, acho que daqui a algumas aulas, né, mais aulas lá para frente. Balanceamento da linha de produção também é tema dessa parte, né, de arranjo físico. E, resumidamente, é a gente dimensionar esses postos de trabalho, por exemplo, a quantidade de pessoas, máquinas, turnos de trabalho, para que o fluxo de produção seja contínuo, sem interrupções. Um estoque intermediário é uma interrupção. O fluxo contínuo é aquele item, aquela matéria-prima, ela entra na nossa linha de produção e ela vai até a saída, né, se transformar no produto final sem nenhuma interrupção. Isso que significa ser contínuo. E para que isso aconteça, existe uma ferramenta que é chamada de balanceamento da linha de produção. A mudança de um arranjo físico, ela é uma atividade difícil e de longa duração. E um rearranjo físico pode interromper o funcionamento, levando à insatisfação do cliente, além de ocasionar as perdas da produção. Por isso, a gente projeta um bom arranjo físico, iniciando com os objetivos estratégicos da organização, evitando assim a necessidade de uma mudança futura. Parte dos objetivos estratégicos. As estratégias da produção, elas podem ser, por exemplo, de cima para baixo, em que a alta administração define a estratégia da produção, ou de baixo para cima, em que nossos recursos, a nossa aprendizado operacional do dia a dia, que vai definir as estratégias, ou então ela pode ser de fora para dentro, em que o mercado vai definir para a gente a demanda e a nossa capacidade vai se adaptar a atender esse mercado, ou de dentro para fora, que seria a gente define uma capacidade e com essa capacidade a gente vai atuar em um mercado. E essas são basicamente os 4 tipos de estratégia da produção. A partir dessa estratégia que a gente definiu, lá na etapa em que a gente ainda estava definindo a localização, a gente vai ter qual mercado que a gente vai atender, quais fornecedores que a gente tem, cadeia de suprimentos. A gente define a capacidade que a gente precisa para atender esse mercado, né, considerando os clientes fornecedores, e a partir disso a gente vai criar o nosso layout. Então, se a gente tiver objetivos estratégicos bem definidos, a gente vai conseguir criar um bom arranjo físico, um arranjo físico que vai atender esses objetivos estratégicos. Importante observar que não existe um critério geral para se avaliar se um layout é adequado ou não a uma determinada atividade. Esses critérios vão depender justamente das metas, das medidas de desempenho que a gente quer atingir e também de quais são os fatores que vão influenciar nesse fluxograma para a atividade considerada. O fluxograma é uma forma que a gente tem de mapear esses processos. Mapear os processos significa definir essas atividades e para cada atividade a gente tem um diferente critério. Então, cada operação vai ter o seu conjunto de atividades e esses conjuntos de atividades vão ter que atender determinadas metas. Por isso que é difícil a gente encontrar um modelo padrão para avaliar um layout. Vai depender muito de quais são as atividades que são realizadas nesse layout. Assim, em alguns casos, pode ser interessante, por exemplo, reduzir a movimentação interna
Em outros casos, o foco pode ser em reduzir o custo de estocagem, ou então a estocagem máxima para atender picos ou regimes anormais de venda. Então pode ser um outro objetivo. Qual é a máxima área destinada a estoque que a gente vai ter que construir para conseguir atender a demanda quando a gente tem um determinado pico, uma oscilação acima daquele nível normal de demanda. Tá bom? Então fechamos essa videoaula. Nos vemos no próximo vídeo em que a gente vai estudar a capacidade da produção, que é localização, capacidade, arranjo físico. Capacidade da produção é a principal entrada nessa nossa, dentre essas etapas para a construção do layout. A principal entrada é a capacidade de produção, que a gente vai ver no próximo vídeo. Tá bom? Valeu!